eu estou mostrando em todas as aulas essa figura para ficar gravada em nossas mentes, né? Já comentamos, está diante de nós uma porta aberta, é o que está em Apocalipse. Curitiba está na região sul, a igreja de Filadélfia estava na fronteira, porta de entrada para o Oriente. Então, o Apocalipse diz, diante de vocês está uma porta aberta. Há uma porta aberta diante da nossa igreja. Hoje, a aula que nós devíamos ter visto domingo passado, mas a gente comentou o teste, é evangelização fiel e eficaz. Autenticidade e relevância. Fidelidade e eficácia. E o nosso texto que nos motiva é esse. Vamos ler juntos? Sempre louvando, todos juntos. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Essa é a nossa oração, né? Que a gente possa despertar a simpatia do povo. E o Senhor acrescenta. Veja que isso é importante. Nós estamos vendo que a evangelização deve ser cultura do Reino de Deus. Cultura é quando você tem uma rotina saudável. A nossa vida é rotina. Ontem eu me deitei, dormi, acordei, fiz a minha devocional, escrevi a oração, mandei, me preparei para essa aula. Depois, enquanto eu estava fazendo alguma coisa, eu já ponho um café precoando, tem uma coadeira que funciona sozinha. Tomei o meu café, me arrumei, volto para casa, vou almoçar, à tarde jantar, é rotina, não é assim? Agora, a nossa vida é boa quando a nossa rotina é boa, é saudável. E a vida fica ruim quando a rotina não é saudável. Então, a evangelização deve ser uma rotina saudável na vida da igreja. O texto é aquele. E não cessavam todos os dias de anunciar a Cristo no templo e de casa em casa. Veja a rotina. Não cessavam de anunciar a Cristo no templo, publicamente, e de casa em casa. Essa deve ser a nossa rotina. E se a gente lê o texto, que nós já lemos, né? Atos 2, 42, no contexto, do 42 até o 47, 41, resultado da pregação de Pedro e do movimento de Pentecostes. 41 diz que os que creram foram batizados e o número chegou a quase, lembram? Quase? Atos 2, 41? Quase 3.000. Aí, a partir do 42, mostra como vivia a igreja. E perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança. Em cada alma havia temor. Não temor patológico. Reverência. Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sinais do Reino de Deus, não apenas palavras. Ninguém tinha de mais e ninguém tinha de menos. O que tinha mais compartilhava com os outros e todos tinham o necessário para a vida. Amor fraternal. Diariamente, eles louvavam a Deus e partiam o pão de casa em casa. No templo e de casa em casa. É 2,46. Diariamente. Eles adoravam. Louvavam a Deus. No templo e de casa em casa. Partia pão de casa em casa. A ceia era celebrada nas casas. Mesmo porque lá no templo continuava templo judaico, oferecendo sacrifícios, aquela coisa toda. Então a Santa Ceia era ministrada nos lares pelos chefes das casas. Porque os 12 apóstolos não davam conta, né, de celebrar a ceia nas casas para... Já estava chegando a 3.000 pessoas.
Eles tinham uma atitude permanente de louvor, louvando a Deus. Não é só cânticos nos cultos. Era uma atitude permanente de louvor, de gratidão. Consequentemente, caiu na simpatia do povo. Era uma comunidade bonita, simpática, agradável. Não era crente chato, ranzinza. Caí na simpatia do povo. E o resultado? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa rotina que nós precisamos. Cremos nisso? Pai, nos ajude para a gente viver isso. Aí a evangelização não é nada forçada, é uma rotina saudável. Tão natural quanto comer e beber, dormir. São 3 coisas que eu gosto de fazer, né? Comer, dormir e namorar a Eloá. Uma bela rotina. Trabalhar. Muito bem. Para isso, despertamento. Mesmo quando havia perseguição, está na apostila de vocês, né? Havia perseguição. As perseguições não quebravam essa rotina. Em Atos 4, Pedro e João foram presos por causa da cura e da pregação que a cura despertou, que levou o número, chegou a quase 5.000, já no capítulo 4. Capítulo 3, a cura. Capítulo 3, a pregação. Capítulo 4, a reação. Presos por causa disso, que eu tinha curado um homem em nome de Jesus. Como eles não podiam fazer nada, porque o homem tinha cerca de 40 anos e todo mundo sabia o que tinha acontecido, não tinha jeito de criar uma narrativa, né? Hoje está muito em moda, para condenar o cara. Então eles soltaram, mas ameaçaram. Não falem mais nesse nome. Vocês estão querendo lançar sobre nós, sacerdotes, escribas, fariseus, a culpa da morte desse homem. Não falem mais no nome dele. Então, Pedro e João, é justo isso. A gente deixar de falar o que temos visto e ouvido. E quando saíram, foram onde os irmãos estavam reunidos, eu acho que não era no templo, e levantaram a voz unânimes a Deus em oração. Não pediram para que cessassem as perseguições, mas que que Jesus continuasse operando e que eles tivessem ousadia para continuar pregando a palavra. E o resultado é esse texto que nós já vimos, tá? Eu já comentei isso aqui. Tendo eles orado, o que aconteceu? 3 coisas. Se lembram? Eu já comentei isso. Primeiro, tremeu, um despertamento. Segundo, quem se lembra? Acho que eu vou dar a tarefa de decorar a Bíblia para vocês. Segunda coisa. Hã? Não. Aí não. Isso é lá em Atos 16. Ficaram cheios do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. E a terceira coisa? E pregava ousadamente a palavra de Deus. Agora, preste atenção. As ameaças veladas, elas são mais perigosas do que essa ameaça de prisão, perseguição e até morte. Porque ela vai esfriando, sem a gente perceber. E o prejuízo é enorme. Quando há uma perseguição, às vezes a própria perseguição desperta, né? Mas essa ação maligna de ir esfriando o crente, isso é terrível. Que Deus abra os nossos olhos para ver isso, né? As motivações na evangelização. Primeiro, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus. Deus me amou tanto que Ele morreu no meu lugar. Aquilo que eu não podia fazer, Ele fez, que é a justiça do reino. Então, essa deve ser a motivação. Deus me ama e ama as pessoas. Porque ama as pessoas, eu devo falar do amor de Deus para as pessoas, né?
Eu estava assistindo um trabalho esqueci o nome agora, é uma organização que trabalha com evangelização, Instituto Haggai, né? Guilherme Kerr. Ele dizia que ele tinha um líder, professor universitário na Igreja Batista de Morumbi. Ele perguntou como ele tinha se convertido. Era um professor universitário, ciências exatas, geralmente essa turma é cartesiana, né, cabeça. Falou, como é que o senhor converteu? No intervalo, um aluno dele chegou para ele, olhou para ele, usando as 4 leis espirituais, cruzado estudantil profissional para Cristo. Olhou para ele e falou, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Assim como o mundo natural é regido por leis, o mundo espiritual também. E a primeira lei é que Deus te ama. E aqui despertou o professor. E se converteu. E era um líder lá na Igreja Batista do Morumbi quando ele contava isso. Amor. Foi a primeira mensagem. Outra coisa é amor às pessoas. Aqui nós temos o exemplo de Jesus, o exemplo dos líderes religiosos de Israel. Por que eu sempre estou citando isso? Porque Jesus era a salvação bem de judeus, ele era judeu, israelita. Quando ele nasceu, ele foi circuncidado no 8º dia. Depois foi apresentado, o primogênito, aquela apresentação toda. E a Bíblia diz que, como de costume, ele frequentava a sinagoga. Então Jesus não abandonou a igreja. Eu estou falando de igreja judaica. Igreja judaica. E a luta dele sempre foi com as autoridades judaicas. E aqui há uma diferença enorme. E por que eu digo isso? Irmãos, porque a gente precisa despertar, porque a gente vai ficando igual aquelas autoridades da igreja judaica. Né? Mateus 9, 35 a 38, esse texto eu acho que vocês sabem de cor, né? Que a gente canta tanto aqui, trabalhadores, é baseado aqui. O texto diz que Jesus percorria cidades e povoados fazendo 3 coisas: curando, proclamando e ensinando. Vendo ele as multidões, o que aconteceu? Quando ele viu as multidões, teve compaixão. Compadeceu-se delas. Por quê? Qual o motivo? Multidões aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Ele se comoveu. Então, aqui 2 coisas: o olhar de Jesus e o coração de Jesus. Ele viu as multidões, compadeceu-se. Como é que a gente vê as multidões? A gente vê as pessoas como paisagem? O caixa do supermercado. Eu gostei do testemunho do Marcelo, aquele dia aqui no culto. Ele estava lá para fazer o pagamento, sabia que o tempo era curto, mas ele viu a caixa do supermercado como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e conversou com ela o tempinho que deu. Depois voltou, levou uma Bíblia. Como é que a gente vê as pessoas? A gente vê como Jesus? Isso é para reflexão e para a gente orar. Se a gente é discípulo, né? Compadeceu-se, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí ele percebe a necessidade de obreiros. E aí que ele fala, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E alguém faz uma brincadeira, que eu não gosto muito de brincadeira com coisa séria. Os trabalhadores são poucos e não estão muito dispostos, né? usam expressões mais fortes. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, fazer a colheita. Como Jesus viu as multidões aflitas e exaustas, como uma lavoura que estava pronta para ser colhida, vidas preciosas para o reino de Deus. Como os escribas e fariseus em João 7 viram. O texto está lá, né? Vocês têm isso na apostila. As autoridades religiosas mandaram os guardas do templo prender Jesus.
Eles foram e não conseguiram, e voltaram, não executaram a ordem. Eles falaram para o guarda, por que você não trouxe um homem? Porque nunca homem algum falou igual a esse homem. Os guardas foram tocados. Eles olharam para os guardas e disseram, vocês também foram enganados? Observa, preste atenção, irmãos, que isso é muito sério. Observa e vê que nenhuma autoridade religiosa creu nele. Quanto a essa plebe, é uma plebe maldita. E a palavra plebe, em João 7, e a palavra multidão, em Mateus 9, é a mesma palavra. No Novo Testamento. Qual a diferença? Enquanto Jesus via multidões aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, aqueles que deveriam ser os pastores, porque escribas eram teólogos, fariseus eram israelitas zelosos, viam as mesmas multidões, as plebes, apenas como combustível para o fogo do inferno. Plebe maldita. Vamos reverter um pouco. Como é que a gente vê? Como é que a gente vê? Amor às pessoas. Eu oro sempre pedindo que Deus quebre a minha indiferença, quebre a minha mornidão. Que Ele me capacite a amar. Jesus disse que nós devemos amar como somos amados pelo Pai. E a advertência. Por que se eu botar isso aí, pastor? Isso não diz respeito a nós. 2 Coríntios 2,17, Paulo diz, nós não mercadejamos a palavra de Deus. O que é mercadejar? É proclamar a palavra, mas com uma motivação errada, de tirar proveito disso. Tem um grande líder evangélico brasileiro que ele sofreu algumas restrições da justiça lá no começo, e um líder cria nas boas intenções dele, tornou-se amigo. Tornando-se amigo, ele confidenciou os reais motivos. O seu amigo pastor falava do evangelho, proclamar o evangelho. Ele falou, olha, isso que você está falando está certo, mas não dá certo. Entenderam? Isso que você está falando está certo, mas não dá certo. Eu tenho a minha visão e os meus métodos. Isso é real, eu não estou inventando isso não. Eu acompanhei isso desde o começo. Fiz uma pesquisa, então eu não estou chutando, não estou criando uma narrativa. Esse é um líder hoje, não é milionário nem multimilionário, ele é bilionário. Mercadejando a palavra de Deus. A gente precisa de falar isso hoje? Paulo falou, gente. O que é que dói? É que as pessoas no mundo que são lúcidas, inteligentes, elas percebem isso, cria uma resistência muito forte ao Evangelho. No Brasil hoje, em alguns contextos, é melhor que eu não diga que eu sou pastor. Eu já contei algumas experiências, tem culto. Né? Também não é narrativa que eu inventei. Eu vivi isso. Pessoas muito ligadas a mim viveram. Chegar no comércio e falar, olha, o pastor não tem crédito aqui nessa empresa. Eu não estou vendo a igreja brasileira chorar por causa disso. Parece que todos nós somos narcotizados, não sei. Paulo não deixou por menos. E na carta que ele escreveu aos Filipenses, está lá, ele disse, eu já falei para vocês, Paulo escrevendo aos cristãos de Filipos, que eram fruto do trabalho dele. Eu já falei isso para vocês. E agora eu vou falar chorando. Há muitos que estão entre nós que são inimigos da cruz de Cristo.
O Deus dele é o ventre. A glória deles estão na perdição. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus. Ora, Paulo teve que falar isso, porque essas coisas vão narcotizando a igreja, a gente vai, é tudo natural. Isso vai criando uma vacina contra o Evangelho, imunizando contra o Evangelho. É motivo de clamor, de oração. Eu, quando estou orando aqui pelo país, oro mais pelo povo que se chama pelo nome dele do Brasil do que pelas autoridades. Porque a corrupção pegou em cheio a igreja evangélica. Não podemos ficar narcotizados. Se não podemos fazer outra coisa, nós podemos clamar. E Deus ouve as orações. Porque se a função do sal é preservar da corrupção, quando a corrupção é igual ao do Brasil, me dizem que tem 30 milhões de evangélicos, é uma questão séria em termos de evangelização. Estamos vivendo uma fase complicada no nosso país. É motivo de oração. Paulo advertiu a igreja de Éfeso, Atos 20. Se vocês vão lerem lá Atos 20, ele está conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso. Atos 20, 17. Quando chega no 28, ele diz: atentai por vocês, e atentem pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constitui vocês bispos. Então, presbíteros são bispos. Na Bíblia, o sentido das palavras na Bíblia, às vezes, são bem diferentes do que eles assumem na tradição da igreja eclesiástica. Porque bispo, episcopos, é supervisor. Então, presbíteros são pessoas maduras, colocadas pelo Espírito Santo, de acordo com o ensino de Paulo, como bispos, como supervisores, para conhecer o rebanho. Aqui eu tenho 2 presbíteros bem na minha frente. Conhecer o rebanho. Eu fico feliz quando eu peço informações para os presbíteros, porque, afinal de contas, os presbíteros representam o povo. Eles me dão informações. Eu falei, que bom. A fim de pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. A igreja de Deus comprada com sangue. E a função dos presbíteros, pessoas maduras, constituídas bispos, supervisores, conhecem o rebanho, é pastorear o rebanho. Eu tenho conversado muito com o conselho aqui da igreja, porque pastor é só o ministro, fez seminário, ordenado. Você não, biblicamente, e as doutrinas da nossa igreja não são diferentes, a igreja local tem um colegiado de pastores. Não é só para cuidar da administração. Né? Isso não é a coisa mais importante. Mais importante são pessoas, são vidas. Pastorear a igreja que ele comprou com sangue. Então essa é uma advertência para todos nós. Para um despertamento. Um despertamento. Eu fiz uma palestra no Presbitério de Campinas, a convite dos presbíteros do Presbitério de Campinas. Foi um encontro muito bom. Eu disse todas essas coisas. Falei, pastor, vamos ver se agora a gente consegue fazer um encontro de pastores e presbíteros. Porque coisas que nós ouvimos hoje, os pastores desse presbitério precisam de ouvir. Até hoje não me chamaram. O sistema presbiteriano é muito bom. E tem uma base bíblica extraordinária. Mas a gente fugiu tanto das bases bíblicas que nós caímos em situações deploráveis, como às vezes a gente vai ficando. Evangelização fiel e eficaz. Eu vou pegar uma tradução a mais simples. Né? Evangelização é o ensino do Evangelho, fidelidade, ensino do Evangelho, com o objetivo de persuadir. Então, ensinar o Evangelho é ser fiel ao Evangelho. E persuadir tem visto o resultado. Então, vamos pegar com essa definição a mais simples, né, que esse irmão traz para nós. O ensino do Evangelho é ensino, proclamação, pregação. Hoje, quando fala pregar o Evangelho, a gente pensa
em profissionais, né? Missionários, pastores, eles pregam o evangelho. Mas evangelizar é ensinar. O meu pai nunca pregou num templo, mas eu conheci o evangelho através do meu pai e da minha mãe, e do meu avô. As minhas irmãs mais velhas contam que eu tinha 3 anos, ele me botava no colo e falava de Cristo para mim, de Jesus. E me ensinou um cântico. Quando Cristo vier à terra buscar suas joias, entre as joias mais preciosas, eu agora esqueci. Como a estrela da aurora brilhando. Ele dizia, olhava para mim e falou, você é uma joia. As minhas irmãs que contam, que eu não lembro, tinha 3 anos. O vovô já é uma joia que logo o senhor vem buscar. E foi mesmo. Dali 1 ano ele foi. Mas você é uma joia preciosa. E eu vou ensinar um cântico que vai te ensinar que você é uma joia que vai brilhar na fronte de Jesus, como brilha a aurora no horizonte. Olha, e palavra de avô é coisa séria, né? Neto leva a sério o que eu vou. E o vovô disse que uma joia brilhar na fronte de Jesus. Falou, está falado. Isso é evangelho. E aí o meu avô e meus pais me entusiasmaram tanto, disse que com 4 anos de idade eu sabia o catecismo de cor. Catecismo para criança. Não é o breve catecismo, é o catecismo aquele para criança. Quem vos criou? Deus. Quem mais criou? Deus. Deus criou todas as coisas. Para que fim Deus criou? Para a sua própria glória. E as minhas irmãs diziam que eu tinha um problema, você era muito egoísta. A professora tinha que ficar te ensinando. Mas ela tinha que ensinar outros. Ensino. Ensino em casa, vovô, botando no colo. Todas as oportunidades de ensino, proclamação, pregação. Você tem pregadores como Pedro Paulo, parentes amigos, já vimos, né? Nas pesquisas, aquela que fizemos lá no Paraíso, que o Schwartz deu resultado muito parecido. E nós temos aí alguns exemplos interessantes. Por exemplo, Deuteronômio. Deus fala, estas palavras que eu estou falando para vocês agora, Moisés, né? Antes de eu entrar na Terra Prometida, essas palavras estarão no teu coração. Preste atenção, falando para os pais. Tu ensinarás aos teus filhos, levantando, andando, caminhando, escreve nos umbrais da porta. Precisamos dessa rotina, gente. Hoje está tão corrida a vida, né? Mas se a gente quiser, né? Deus pode dar meios para a gente fazer isso. Salmo 78, 1-7. A conexão de gerações. Né? Nós estamos conversando isso no planejamento da igreja. O pastor Paulo Júnior está vindo ano que vem. Lá no Canadá ele foi pastor de famílias numa igreja. Então estou conversando com os irmãos. Olha, o Paulo vai nos ajudar a fazer essa conexão de gerações. A geração antiga, como é que a gente vai trabalhar isso para não perder gerações, né? Transmitindo com fidelidade, etc. João 1,40. Quem primeiro aceitou a mensagem para seguir Jesus foi André. Mas André tinha um irmão, como é o nome do irmão de André? Quem sabe? Pedro, Simão. Aí logo André falou com Simão e levou Simão a Jesus. Ele foi chegando e falou, Simão, você será chamado Pedro. Mas Felipe, também um dos primeiros que aceitaram o convite. Filipe lembrou de um amigo. Como é que chamava o amigo de Filipe? João I. Natanael. Gente, eu vou fazer mais campanha de ler a Bíblia. Natanael. E levou Natanael a Jesus. Que surpresa Filipe teve. Porque Natanael... De onde é mesmo esse cara? De Nazaré. Pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tinha boa fama.
O que é que Filipe fez? Vem e vê. É isso, irmãos. A evangelização é simples. Vem e vê. Quando Natanael vai chegando, Jesus olhou para ele e falou: eis um verdadeiro israelita em quem não há dúvida. Você me conhece de onde? Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. A gente não sabe o que ele estava fazendo debaixo da figueira. O Senhor é o Messias de viver, é o rei de Israel. Ah! Eu falei, se você creu, você vai ver coisas maiores. Você vai ver o céu aberto, o Filho do Homem subindo e descendo. Uma referência à escada de Jacó, lá em Gênesis. Bíblia. Para evangelizar, a gente tem que ir. Agora, quando a gente começa a praticar a evangelização, a gente começa a decorar a Bíblia. Porque tem hora que você tem a Bíblia lá para ler para a pessoa. Tem hora que você... Lá com Paulo é assim. Lá, né? Irmãos, nesse celular aqui, no celular meu, eu tenho diversas versões da Bíblia. Nos dias de Jesus, dos apóstolos, não era assim. Era um rolo. E aquilo ficava só na sinagoga, não tinha como ter esse negócio em casa. Então a turma estudava a Bíblia nas sinagogas. Ensinava-se a Bíblia, a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, por exemplo, é uma circular para igrejas. Bem-aventurado aquele que lê. Está no singular. E aqueles que ouvem e praticam. Por quê? Porque o Apocalipse era uma circular que ia passar pelas 7 igrejas. Então tinha alguém que lia o Apocalipse. E as pessoas que ouviam eram desafiadas a praticarem, mas não tinha disposição como nós temos hoje. Que Deus nos ajude, amor à palavra. Não dá para evangelizar sem amar a palavra de Deus, de nos exercitarmos na palavra. Segundo Reis 5, é a conversão de Naamã. Quem foi Naamã? Não é aquele pastor de Maningá. Quem foi Naamã? General Sírio. E a Bíblia diz, por meio dele Deus tinha dado grandes vitórias à Síria, porém, ele tinha um porém. Qual que era o porém de Naamã? Leproso. Agora, os sírios tinham feito uma incursão em Israel e levado cativos, dentre os cativos, uma menina que ficou servindo a esposa de Naamã. E a menina falou para a dona, né? Ah, eu gostaria muito que o meu senhor estivesse em Jerusalém como profeta. Qual é mesmo era o profeta? Eliseu. Ele o restauraria da lepra. Ela falou para o Naamã, Naamã correu, falou para o rei mandou uma comitiva ao rei de Israel. Quando o rei recebeu a notícia, falou, esse cara aqui é motivo de briga comigo, eu não sou Deus. O profeta soube e falou, mande ele vir aqui. Chegou lá o Naamã com todo aquele séquito, né, aquela pompa de um general, de um comandante do exército sírio. E o Eliseu nem saiu de casa, falou para o moço que ajudava, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele veio e falou, engraçado, esse rio cheio de lama. Lá na Síria tem Abana e Farfar, é melhor que todos os rios de Israel. Eu deveria saber disso. Me deixar levar para a palavra de uma escrava. E ele ia voltando nervoso. Com muito jeito. Sabe, para falar com gente importante, tem que ter jeitinho, né? O servo dele chegou, pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Ah, coisa difícil eu faço, que é digno de Naamã. Então ele pediu uma coisa simples. Dar um mergulho lá no Jordão. Vai lá, pai. Ele foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quantas vezes mesmo? 7, senhor. Deus de Israel. Palavra de escrava. Quando foi na 7ª vez, ele ficou curado. Quem que Deus usou para isso? Uma menina escrava. Cura. E ele se converteu. Ele chegou para Eliseu e falou, eu posso levar uma carga de terra aqui para fazer um altar lá em Damasco? Agora, eu tenho um problema, porque quando o rei vai ao templo de Dagon para adorar, ele vai aqui, escorado aqui no meu braço, e ele se inclina, eu tenho que inclinar também.
Eliseu, que não era legalista, falou, vai em paz. Isso aí não vai te atrapalhar em nada. Você está numa função, né, a sua função. Naamã foi curado e se converteu a partir do testemunho de uma menina escrava. Vamos orar nesse sentido. Eu já dei testemunho de pessoas, de famílias sendo convertidas por testemunho de criança. Vamos acreditar nisso? Nós despertamos a igreja, uma igreja pastoral, para evangelizar criança. A Eloá já trabalhava com criança, sabia contar história, mas tinha uma irmã na igreja. Ela me procurou, pastor, eu não sei contar história, não sei fazer nada, mas naquele tempo poucos crentes tinham carro. Ela tinha um carro novo, mas eu posso levar alguém. E a minha tia tem uma funcionária que ela gostaria muito, que tem falado do evangelho para ela, e a gente podia ir lá, onde ela mora. Aí eu falei para ela, olha, a Maria disse que ela não sabe falar, mas se alguém for, eu falei, eu vou. E a Eloá começou no terreiro de uma casa, depois debaixo de uma árvore, a contar história para as crianças. Tinha um moço que era sobrinho dessa irmã do carro, muito tímido. Pensa numa pessoa tímida. Mas ele se entusiasmou com aquilo, amor. Ele ia também. Aí ele ia saindo e convidava as crianças. E eu fui lá um dia ver, ele vinha cheio de crianças, ouvindo a história. Pois a igreja tinha um terreno próximo, construiu, e uma irmãzinha da região, também muito limitada, ela era desentuada para cantar. Não tinha escolaridade alta, mas ela se entusiasmou com a coisa para discipular aquelas crianças. Resultado, surgiu a Igreja Presbiteriana Independente de Jardim América, que é uma igreja hoje com pastor. Depois de algum tempo eu voltei lá, um templo construído, e o pastor da igreja falou, vem aqui, eu quero que você veja o fruto do seu trabalho. Tinha cerca de 15 adolescentes, pastor Cleuber, que foi fruto daquele trabalho, que se tornou a mocidade da igreja. Falei, bem, não foi bem do meu trabalho. Foram de irmãs muito humildes, de irmãos muito humildes. E uma coisa bonita é que uma criança, que era de uma família nossa, deu testemunho para uma criança, coleguinha de escola, e a criança impressionou os pais quando chegou em casa, orando. E aquela irmã que estava discipulando, ela falou, pastor, eu quero que o senhor faça uma visita. E eu visitei, eu pedi para ela orar, a menina orou, ela está convertida, porque é uma oração, não é um ritual. E naquela noite eu ensinei para a família, sentar numa mesa, os pais se converteram e foi convertendo família. Eu já contei essa experiência até no culto. Hoje o pastor titular da igreja é dessa família. Se converteu através de uma criança. Então, irmãos, eu convido os irmãos, vamos orar para que haja um despertamento. Haja um engajamento. Agora imagina a alegria, né? Aquela irmã que levava o carro, ela não tinha jeito de trabalhar com criança. Sabe o que aconteceu? Ela se empolgou tanto que quando nós saímos da igreja, a Eloá era diretora do Ministério Infantil. Tinha cerca de 150 crianças na escola dominical. E classes que domingo seguido dava 100% de frequência. Essa irmã se envolveu tanto que quando nós saímos de lá, ela foi a sucessora da Eloá nesse ministério. Que Deus nos ajude. Estamos precisando de um despertamento. Sinais, prodígios e maravilhas. Atos 3, 11 a 12. Jesus cura. E as pessoas ficam empolgadas e chegam todos para Pedro e João. Pedro e João, olha, por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse o nosso poder, a nossa virtude. E pregou o Evangelho. Sinais e maravilhas abrem, despertam para a pregação do Evangelho. E outro exemplo é a menina escrava de Naamã.
O que despertou Naamã para o Evangelho, para Jeová, o Deus de Israel, nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Cristo, dos apóstolos, foi o milagre. A gente tem uns exageros. De um lado, às vezes, exagero que explora esse negócio de milagre. Por outro lado, a gente acaba nem crendo em milagre. Ah, não, tem que ver. Se tem gente que conta um testemunho, dá uma explosão de aleluia, glória a Deus, assim, meio exagerada. Do outro lado, às vezes, quando se conta um testemunho, será que aconteceu mesmo? Será que ele fez um exame depois, tem comprovação na medicina? Será? Isso prejudica o Evangelho. A gente tem que ser mais crente. Só isso. Só isso. Que os sinais e maravilhas despertam. E às vezes, meus irmãos, a gente está dormindo tanto que Deus tem que permitir uma perseguição. Olha lá. A igreja em Jerusalém estava uma beleza. Tinha uma equipe pastoral daquelas. Reverendo Pedro, reverendo João, reverendo Tiago, reverendo Bartolomeu, reverendo... Quem mais? Judas, né? O Judas Tadeu, reverendo... É um grupo de reverendo. Beleza, a igreja crescendo. De repente, surge lá um diácono chamado Estevão, dá um testemunho vigoroso, desperta a ira, éramos de formação helênica, ele tinha uma visão mais universal do que os judeus, e eu creio que ele entendeu melhor a universalidade do Evangelho. O Estevão foi julgado, condenado, morto, apedrejado, e por causa disso uma grande perseguição à igreja, e todos foram dispersos, com exceção dos apóstolos. Até hoje eu tenho dificuldade de entender isso. E o texto diz, Atos 8:4, e os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando o Evangelho. Nós somos a luz do mundo, né? Agora, quando a gente concentra muita luz no ambiente, o que acontece? É tanta luz que a gente fica meio cego, né? A Bíblia diz que a gente deve ser a luz do mundo. Então, quando começa a concentrar muitos crentes, há um excesso de luz. Deus pode permitir uma perseguição para a luz ir para o mundo. Eles foram, no começo, anunciando só aos judeus, Chipre, aí alguns chegam em Antioquia, começaram a anunciar aos gregos, surge a igreja de Antioquia, que tornou-se centro de radiação missionária para toda a Ásia, naquela região da Ásia, e para a Europa. Se a gente se despertar sem necessidade de uma perseguição, não é melhor? O Evangelho. O Evangelho é o conteúdo da nossa mensagem. É uma mensagem muito simples. 1 Coríntios 15, 3-11, Paulo está dizendo, eu transmiti para você o que recebi. E fala de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a graça que Jesus concedeu a ele. Ele diz, eu sou o que sou pela graça. E a graça não foi em vão. Paulo não tinha falsa modéstia, não. A graça não foi em vão. Porque eu acabei trabalhando mais do que os outros apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Evangelho. Paulo diz, eu transmiti o que ensinei. Efésios fala do fundamento. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo uma pedra angular. E aqui nós estamos sendo edificados uma casa espiritual, habitação do Espírito Santo. Distorções. Eu já, nessa aula, estou motivo de oração, de quebrantamento. Distorções. Eu cito aí o nome do autor, ele diz que há dois tipos de distorções mais notáveis. O evangelho encolhido,
Evangelho é só a mensagem de salvação, é o ABC da vida cristã. E quando o Evangelho, para evangelizar, nós temos que viver o Evangelho em sua integralidade. Então, evangelizar, viver o Evangelho não é só o ABC da vida cristã. Não lembro se é Tim Keller, eu coloquei isso na apostila. Acho que é Tim Keller. Ele diz que o Evangelho é A a Z da vida cristã. Vive-se o Evangelho. Então, esse é o conteúdo, a fidelidade. Inflado quando tudo é Evangelho. Irmão, a gente vai vivendo como igreja, a igreja vai ficando, vai passando e no fim tudo é Evangelho. Não fala isso, mas lá no fundo o crente está achando que ele é salvo pelas boas obras que ele faz. Né? Que é melhor que os outros. Aí fica difícil evangelizar. Porque aí a gente não vê as multidões aflitas e exaustas, como ovelha sem pastor e compadece. Mas começa, mas nós somos bons, essa turma aí, não vamos gastar tempo não, porque isso aí é combustível para o inferno. Então, eu estou exagerando. Mas isso é uma realidade. A gente tem que voltar para Deus. Tudo é Evangelho. 88 e 89 eu fui executivo de evangelização e missões da Igreja Nacional. Trabalhava em Londrina. Frequentava uma das nossas igrejas. O pastor diz, Matias, você trabalha com isso? Tem uma família que está chegando para a igreja, eu gostaria que você fizesse uma visita de evangelização. Eu fui. Expus o Evangelho, fez sentido para a pessoa, moveu a pessoa, foi persuadida. Mas sabe o que ela me falou? Falou, o senhor precisa de fazer isso com quase todo mundo na igreja. Visitante, estava chegando. Porque eu percebo que não é bem assim que as pessoas estão entendendo, não. Quando ficou claro para ele que o pecado deturpa tantas coisas que não tem como você chegar a Deus por ir à igreja, por orar, ler a Bíblia, etc, etc. É reconhecimento do pecado, arrependimento, fé, a graça de Deus. Eu nunca esqueci dessa experiência. Falou, fez sentido, eu estou me decidindo, mas o senhor precisava de conversar isso com os membros da igreja. O Evangelho é inflado. E é um discipulado, meus irmãos, que é trágico. Mais do que trágico, é demoníaco. Quando não há fidelidade e eficácia, pode ter muito esforço, mas o resultado é terrível. Olha o que Jesus disse. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que parar. Que Mateus 23, quando diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, os irmãos, pensem um pouquinho, o que Jesus estava fazendo? Ele está falando para a liderança da igreja judaica. Escribas eram pessoas que entendiam a lei, entendiam no hebraico como foi escrito, sabiam explicar no aramaico, que era a língua popular, e faziam certo. Todos nós temos uma dívida, os escribas. Eles contribuíram para preservar os textos das Escrituras para nós. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês rodeiam a terra e o mar para fazer um prosélito. E depois vocês o fazem filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. A gente não faz discípulo de nós mesmos. Não é para aumentar a instituição. Não é para dar prestígio para a gente. A gente faz discípulo de Jesus para a salvação deles. Algumas questões básicas. Quem é Deus? Por que estamos nesse caos, no pecado? O que Cristo fez? E como podemos nos reconciliar com Deus? A evangelização tem que contemplar estas coisas. Para ser fiel. E bíblica. Isso aí eu fiz, gente. Eu achei uma figura, mas
estava incompleta. Idoso tem uma dificuldade enorme para fazer essas coisas. Né? Mas eu penei um pouco e fiz esse gráfico que já existe. Quem trabalha com igreja em célula já conhece o gráfico de João 3,16. Aí nós temos as questões básicas. Deus criou todas as coisas, e tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Depois de criar todas as coisas, com o poder da sua palavra, Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, coroa da salvação. Então você tem Deus, a criação, a natureza, e o homem, interlocutor de Deus na obra que ele fez. Alguém já disse que Deus criou o ser humano perigosamente parecido com ele, a imagem e semelhança dele. Por que perigosamente? Porque se a liberdade é mal usada, o homem vai querer ser Deus. E foi o que aconteceu. Mas Deus criou o ser humano para a vida. Vida. Ele é o autor da vida. Ele criou e sustenta tudo que é necessário para a vida, não é assim? Eu estou vivendo, mas eu não criei a minha vida. E tudo que eu preciso para sustentar a vida em todos os níveis, espiritual, emocional e física, já foi criado e Deus preserva na sua providência. Vida. Esse é o objetivo nosso. No entanto, o que aconteceu? Queda, pecado, separação. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque quando eu quero ser Deus, eu me rebelo contra Deus. Então, é rebelião. Pecado é coisa séria. Pecado não é um erro, não é uma fraqueza na natureza humana. Se eu vejo uma pessoa adulterou, foi chamada a atenção, é a minha fraqueza, a minha fraqueza. Aí o pastor olhou bem nos olhos dele e falou, não adulterarás. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Pecado não é para ser tratado assim. O pecado nos separa de Deus. Então está o homem aqui, e qual que é a consequência do pecado? Para onde leva o pecado? Morte, separação de Deus. Morte traz ideia de separação. Mas o homem não deixou de ser imagem de Deus. Júlio Andrade Ferreira, no livro Conheça a Sua Fé, ele disse que a imagem formada, a imagem criada por Deus, a imagem deformada pelo pecado, a imagem reformada em Cristo e a imagem conformada na volta de Jesus. Vamos ter a forma do Filho de Deus. Então o homem tem saudade de Deus. A religião é um fenômeno universal, no mundo inteiro. E aí algumas tentativas de reconciliar-se com Deus. Ir à igreja, fazer boas obras, religião, a justiça é uma balança, aqui estão os mal feitos, um prato, o outro está os bem feitos. Onde vai pender o prato da balança? Se pender aqui eu vou para o céu. Tudo isso é engano. Ninguém vai para o céu por ir à igreja, por fazer boas obras, por praticar uma religião. Todas as religiões são boas, porque o fim delas é Deus. É uma afirmação. Que tal aquela religião de Baal? O Baal tinha um ídolo, era oco, botavam fogo dentro dele, ficava encandecido, e os devotos sacrificavam os filhos a Baal, colocando as crianças nos braços de Baal e morriam contorcendo em dores. Isso é religião. E quanto mais aparência ela tem de coisa boa, pior é o engano.
Então, aqui, Romanos 3, 23. Quem sabe de cor? Paulino, nas células, ensinar esse texto a turma decorar. Porque, de repente, você está num restaurante e você não tem nem Bíblia. E abriu uma oportunidade de evangelização. Aí você aprendeu o gráfico. Você pega lá num guardanapo de restaurante e fala, olha, Deus criou tudo bom, perfeito, homem à sua imagem e semelhança para que tivesse vida. Você traça lá. Mas a queda, o pecado, e o pecado é uma realidade, todo mundo sabe que o pecado está aí, a desgraceira, o caos, separa de Deus, o homem está caído. E o salário do pecado é a morte, cita o texto. A morte. Como é que você acha que a pessoa pode reconciliar com Deus? A pessoa logo diz, olha, eu tenho religião, eu pratico boas obras, eu acho que mereço. Bem, você vai expondo o evangelho. Bem, qual que é o plano de Deus? Deus ama tanto que o homem, não conseguindo se salvar, ele manda o filho dele, filho único. Note bem a figura. A flecha. Jesus. De tal maneira amou o mundo, está lá o texto, que Deus deu o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê. Então aqui o homem caminhando para a morte creu. E em Cristo ele reconcilia-se com o Pai e tem vida eterna. Uma vez eu estava pregando numa igreja lá em Florianópolis. Terminado o culto, uma jovem que, eu acho que tinha sido a primeira vez que foi, ela me procurou e falou, pastor, eu quero isso, me ensina. Eu, lá no templo, expliquei o evangelho para ela. E aí, eu acho que eu tinha falado de João 6, né? Quem crê tem a vida eterna. O que o Pai dá vem a mim, o que vem a mim não lançarei fora. Fui conversando com ela. Olhei para ela e falou, fez sentido para você? Ela fez, pastor. Você crê? Creio. Então o que você tem? Ela, hã? Ah, eu estava com a Bíblia. Leia aqui. Quem crê tem a vida eterna. Aí eu perguntei outra vez, você creu? O que você tem? Eu tenho a vida eterna. E quando ela falou assim, não é só palavra, não é uma persuasão humana. O Espírito Santo estava agindo. Desceu lágrimas dos olhos dessa jovem. E ela ficou cheia de alegria. Passaram muitos anos, eu fui ministrar para pastores e líderes de um presbitério da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estava lá pastores e líderes, pastor com as esposas, um pastor e aquela menina, esposa de um pastor, servindo a Deus. Se lembra, pastor? Eu falei, lembro, filho. Lembro perfeitamente. O evangelho é muito simples. E eu falei na persuasão, mas a gente não usa truque. A gente não manipula nada. Expor o conteúdo com simplicidade, o Espírito Santo age. E aí nós temos o resultado, onde que eu estou deixando, eu tenho que ir encerrando. Persuasão, o objetivo é conversão. E persuasão é isso que nós já vimos, é você expor com fidelidade o conteúdo do Evangelho. Crendo que o Espírito Santo está agindo, e o resultado que nós esperamos é conversão. É o objetivo da evangelização e também a nossa esperança. Agora, a conversão não é obra minha. Eu tenho que ser fiel no meu trabalho e crer na operação do Espírito Santo. É persuasão sem manipulação. Porque quando nós persuadimos, mas manipulamos as pessoas, que é uma forma de manipular, é ao invés de colocar o evangelho simples, mostrando que o pecador está perdido. E se você já está orando porque o Espírito Santo convença do pecado, se a pessoa fala assim para você, não, eu não sou digno disso, dê glória a Deus na hora. O Espírito Santo já está agindo. Já está agindo. Em vez de falar, não, você é assim. Não, não é mesmo. Já está agindo. Continue.
continue. E a evangelização, eu vou encerrar aqui, evangelização e discipulado. Porque quando evangelizamos, com o objetivo de fazer discípulos de Jesus, não é fazer meu discípulo. A igreja de Corinto estava com um problema. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de... Paulo disse, está tudo errado. Aqui ninguém é discípulo de Paulo, ninguém é discípulo de Cefas. A gente faz discípulo de Jesus. Perceberam a diferença? Guilherme Cook, aliás, esse texto aí é o preço do discipulado. Né? O preço do discipulado. A primeira coisa é saber quem é o Pai e quem é Jesus. Jesus disse, se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. Jesus não está falando que a gente tem que odiar pai e mãe. O que ele está falando é prioridade. É prioridade. Ele nos amou que se deu por nós. Então, o nosso amor a ele tem que ser amor total, completo. Segunda coisa, se alguém não toma a sua cruz, também não pode ser meu discípulo. A gente não pode só tentar manipular as pessoas falando dos benefícios só. Tem que falar do custo. Mesmo porque fora disso é morte. Jesus foi claro, é um texto que a gente não tem usado pouco. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à morte. Portas de poucos entram. Porta larga e muitos entram por ela. Essa é a realidade. É um texto que a gente tem que... A vida. Bem, a pessoa quer entrar pela porta, pois entra e vai para o inferno. Ela está falando que ou quer servir, quer acender uma vela para Deus e outra para o diabo, quer agradar os dois. Não tem jeito. Né? Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O discipulado é coisa séria, gente. Então, Guilherme Cook... e a outra coisa, e quem não abre mão de tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que eu não posso ter nada, ele está dizendo que eu não posso ser escravo dos meus bens. O maior exemplo bíblico é o de Jó. Perdeu tudo, deixou de ser crente? Deus é bondoso, misericordioso. Mas foi um teste, né, de Jó. E nós podemos... Somos realmente crentes? Se Deus permitir uma provação que a gente perca tudo que tem, a gente continua crente? Onde estava o coração? Em Deus ou nos bens que Deus deu para nós? Se não for em Deus, é pura idolatria. Os bens, ou tudo mais, né? Religião, tudo vira idolatria. Então, o preço do discipulado. E o Guilherme Cook apresenta 3 figuras de igreja. Também eu não achei, o livro de Guilherme Cook está lá em Londrina, Evangelização é Comunicação. Nesse livro ele apresenta, eu puxei um pouco a minha memória, eu não sei se saiu igual, mas ele fala da igreja do duplo funil. Ela tem uma entrada grande, lá dentro é tudo apertadinho, porque é legalismo, pode, não pode, aquela coisa. Consequentemente, tem uma porta grande também de saída. A igreja do duplo funil não leva em conta as demandas do discipulado. E legalismo e fundamentalismo é extremamente estreito, às vezes escraviza. Aí as pessoas caem fora também, né? E ficam aquelas igrejinhas assim, muito puras, muito fiéis na doutrina, mas falta o amor, falta a graça, falta o evangelho vivido. Outra ele chama de igreja rodoviária. Aí também eu já estava cansadão. Tem uma porta larga de entrada, no meio transita, né? Vai para lá, para cá, turma. Mas aí a portona é larga para sair também, a turma transita.
Ele fala numa igreja bíblica. A porta é estreita, vê que a de saída é menor ainda. Mas é o Evangelho da graça e o discipulado, as demandas do discipulado. Então, quando somos formados aí, nós experimentamos o Evangelho, a graça de Deus, e essa igreja torna-se atrativa para aqueles que no mundo estão com fome e sede de Deus. Não vai atrair os que... Com isso, nós encerramos o nosso curso de evangelização, e agora, para o ano que vem, nós vamos fazer alguns encontros no Paraíso. Né? Paraíso da Chácara, não é o Paraíso. Um deles, nós vamos dar o nome de Tocando Corações. Quem está na igreja em células já sabe disso. Procurando aí levar membros de células, de ministério, para sensibilizar e fazer alguns treinamentos práticos. Por exemplo, Paulino, na célula, você nos primeiros meses de a célula está funcionando, deve ensinar os membros a explicar o Evangelho usando esse esquema que é simples. Tem outras formas, mas isso é uma forma que a gente dá. Pedindo decorar os textos e cobrando. Lição dada, lição... Ah, mas não vamos mais frequentar porque está... Paciência. Discipulado é discipulado. Entendeu? Discipulado é discipulado. Eu vou pregar daqui a pouco, João 15. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, a poda é radical. Porque esse ramo que não dá fruto, além de não dar fruto, ele é ladrão. Ele rouba a seiva do tronco. E os outros galhos aí não dão fruto. Eu aprendi isso na roça. Então a poda. E o ramo que dá fruto, o pai limpa. Poda também. Para que dê mais fruto ainda. Então nós estamos precisando de uma comunidade de discípulos. A gente não pode ter medo de ficar ofendendo discípulo. Ou é discípulo ou não é. A gente aí fica gastando energia, tempo, é difícil sair do lugar. Jesus, quando o pastor Kraber pregou esses dias, esse discurso é duro, quem pode escutar esse negócio? E a turma começou a ir embora. Eles olhou para o Dom e falou, vocês também querem ir? As palavras que eu disse, eu falei comer minha carne, beber meu sangue, as palavras que eu disse são espírito e vida. Aí Pedro disse, para quem iremos nós? O Senhor tem palavras de vida, palavras de vida. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. É o discipulado. Porque aí o ambiente, vamos vivendo o Evangelho na graça, quer dizer, com seriedade, com firmeza, mas é graça. Porque quando a gente torna discípulo de Jesus, é o projeto mais fascinante de vida. Eu não quero outro projeto para a minha vida. E as pessoas se empolgam com o discipulado, a ponto de dar a vida, como Estevão deu, como Paulo, né? E nós temos alguns mártires do nosso tempo também. A gente não conhece, mas tem. Então, ensinar. Hoje tem uma pastora que, quando eu estava em Londrina, ela era pastora da minha área. Eu brincava de chamar de minha pastorinha. Sabe como ela se converteu? Ela foi para um encontro de células. Chegou lá alguém da célula que levava esse negócio a sério. Não era só para a inglês ver. Falei, escuta, você já tem Jesus? Falei, como é esse negócio? Ah, está meio disposta? Ela tinha treinado isso e sabia fazer isso sem Bíblia. Da pessoa. Não era o líder, não. Ela não me lembro se era o líder, mas alguém... Ela sentou, expôs isso, a pessoa entregou a vida a Cristo. Foi batizada. Fez todos os cursos que a gente dava de treinamento. Hoje é uma das pastoras da igreja. Discipulado. Porque aí, essa pessoa que falou de Jesus acompanhava. Aí começou a dar as lições discipulado. E quando ela foi fazer o curso para recebida, ia com ela no curso.
ficava junto. Quando foi feito um encontro desses aí de Tocando Corações, ela ia junto, já levava discípulo, você tem que aprender alguma coisa aqui. Então, é uma rotina saudável que a gente precisa de ir praticando. Eu gostaria que vocês continuassem orando, né? Para que a evangelização se tornasse realmente uma cultura. E a Bíblia diz que um discípulo de Jesus, na velhice ainda dará fruto. Será cheio de seiva e de vigor para anunciar que o Senhor é reto. Tem coisa melhor do que isso? Vamos ficar de pé? Obrigado, os que vieram e perseveraram, de começo ao fim. Está ali quem veio domingo passado, eu não sei se ainda tem, mas eu fiz uns complementos, está ali, se alguém não pegou ainda. Se não tiver, fala com a gente vai conseguir. Temos material de aulas anteriores impressas, se alguém falta alguma, e ainda tiver ali, né? Tem lá o material de... para os que participaram da aula passada, e todos, por favor, quem não assinou ainda, assine a lista de presença. Muito obrigado, Deus abençoe. Ela mandou o teste, mas hoje eu resolvi encerrar o curso. A gente faz isso numa outra oportunidade. Vamos encerrar o curso orando a Deus. E, meus irmãos, isso aqui não terminou, não. Isso aqui é um estágio na caminhada, né? É um estágio na caminhada. E vamos orar para que Deus nos conceda a graça e a bênção de nós prosseguirmos nesta caminhada felizes, né? Felizes. Quando a gente ganha alguém para Cristo, faz festa no céu. E a gente faz festa aqui também. Numa igreja que eu pastorava, as células evangelizavam. E num culto a gente recebeu mais de 100 pessoas de uma vez. Gente, eu nunca vi uma festa igual aquela. Os líderes de célula levavam um cartaz saudando o novo membro. E tinha alguns mais ousados, levaram fogos. Enquanto nós estávamos recepcionando a turma lá fora, bem! E a cidade, o que está acontecendo ali? É pecadores que se arrependeram. A festa no céu, a gente faz festa aqui na terra também. Que Deus nos ajude.